o milagre que mudou a vida de Carla. Carla tinha apenas 9 anos quando os médicos deram o diagnóstico que abalou sua família. O VIH anterior, uma inflamação grave nos olhos que, se não tratada, poderia levar à cegueira. Os sintomas começaram com uma dor aguda no olho esquerdo, acompanhada de vermelhidão e sensibilidade à luz. Os colírios e remédios aliviavam por alguns dias, mas a inflamação voltava com força, pior a cada crise. Os oftalmologistas eram claros. Era uma doença crônica sem cura definitiva, e Carla teria que conviver com dor, consultas constantes e o risco de perder a visão. A mãe de Carla, Dona Maria, era uma mulher simples costureira, que já havia passado por muitas dificuldades. O pai, seu João, trabalhava como servente de pedreiro e mal conseguia pagar as contas do mês. O tratamento da filha estava se tornando um fardo financeiro insustentável. As noites eram de choro, com Carla se queixando da dor e os pais se sentindo impotentes. Meu Deus, até quando? Dona Maria repetia, segurando a filha no colo. Foi então que a vizinha Dona Rosa, uma senhora tranquila que sempre usava vestidos longos e um lenço na cabeça, bateu à porta deles com um convite. Irmã Maria, por que vocês não vão à congregação cristã no Brasil? Lá os irmãos oram com fé, e Deus faz milagres. Minha neta foi curada de uma febre que os médicos não sabiam o que era. Vamos juntos no próximo culto? Dona Maria, que nunca havia frequentado uma igreja, hesitou, mas o desespero falou mais alto. Vamos tentar, disse, secando as lágrimas. No domingo seguinte, Carla foi levada pela primeira vez à pequena sala de reunião da CCB, em um bairro humilde da cidade. Não havia instrumentos musicais nem decorações chamativas. As paredes eram brancas, os bancos de madeira simples e os irmãos e irmãs, todos vestidos com modéstia, cantavam hinos em uníssono, apenas com suas vozes. Carla, ainda com o olho inchado e lacrimejando, sentou-se ao lado da mãe, observando tudo com curiosidade. O ancião, um homem de cabelos grisalhos e voz serena, dirigiu a reunião com uma simplicidade que tocou o coração de Dona Maria. Irmãos, vamos orar pelos que estão sofrendo, disse ele, após a leitura de um salmo. Foi então que Dona Rosa se levantou e, com permissão, contou brevemente sobre a doença de Carla. Peçamos a Deus que, se for da sua vontade, cure esta criança, pediu. Os irmãos se ajoelharam. Carla sentiu mãos calorosas se apoiarem em seus ombros enquanto vozes sinceras subiam em oração. Senhor Jesus, tem piedade desta menina. Dá-lhe saúde, como só tu podes fazer. Algumas irmãs choravam. Carla, mesmo sem entender tudo, sentiu uma paz estranha invadi-la. Quando se levantou, a dor no olho parecia ter diminuído um pouco. Mãe, está doendo menos, sussurrou. Dona Maria abraçou-a forte, com os olhos cheios d'água. Nos dias seguintes, Carla continuou indo às reuniões com a família. Os irmãos a recebiam com carinho, sempre perguntando por sua saúde. O ancião, certo dia, aproximou-se dela e disse: Minha filha, você precisa ter fé. Jesus curou muitos doentes quando esteve na terra, e ele não mudou. Se você crer, ele pode te curar também. Carla, com sua inocência de criança, respondeu: Eu quero ser curada sim. Vou pedir todos os dias. E ela passou a fazer isso. Antes de dormir, ajoelhava-se ao lado da cama e pedia: Jesus, por favor, tira essa dor dos meus olhos. Eu quero enxergar direitinho, sem remédio. Sua fé era simples, mas sincera. Enquanto isso, os médicos continuavam receitando colírios mais fortes e os pais, embora esperançosos, temiam o pior. Até que, numa quarta-feira à noite, durante uma reunião de oração, algo inesperado aconteceu. Carla estava sentada ao lado da mãe quando, de repente, sentiu como se uma mão invisível tocasse seu olho esquerdo. Uma onda de calor percorreu seu rosto e ela piscou surpresa. Mãe, não está doendo mais, falou tocando a pálpebra. Dona Maria, incrédula, olhou para ela. Como assim, filha? Carla moveu os olhos para os lados, piscou novamente. É verdade, mãe. Não dói. E eu estou enxergando melhor. O ancião que estava dirigindo a reunião, ao ouvir o alvoroço, aproximou-se. O que foi, irmã? Dona Maria, emocionada, contou. O ancião sorriu e disse: Glória a Deus. Vamos dar graças a ele. Os irmãos se levantaram e espontaneamente começaram a cantar o hino Glória a Cristo Jesus, enquanto Carla, radiante, abraçava a mãe. No dia seguinte, Dona Maria levou Carla ao oftalmologista. O médico, após examinar os olhos da menina, franziu a testa. Isso é estranho. A inflamação sumiu. Não há mais sinais de uveíte. Ele repetiu o exame, incrédulo. Não entendo. Isso não é comum. Mas os olhos dela estão perfeitos. Dona Maria, com lágrimas nos olhos, só conseguiu dizer: Foi Deus, doutor. Foi Deus que a curou. A notícia se espalhou entre os irmãos da CCB.
No domingo seguinte, durante o culto, o ancião pediu que Carla desse seu testemunho. Timidamente, ela se levantou, vestida com um vestido simples e um laço no cabelo, e contou como havia sido curada. Eu pedi a Jesus, e ele me ouviu, disse com voz firme. Muitos irmãos choraram, e o coro de vozes que se levantou em ação de graças encheu a sala de uma alegria indescritível. Pouco tempo depois, Carla foi batizada nas águas, confessando sua fé em Cristo. Naquela manhã, enquanto era imersa pelo ancião, ela sentiu mais uma vez aquela paz profunda, como se Deus lhe dissesse: "Você é minha." Ao sair da água, abraçou os pais que também haviam se convertido e agora frequentavam a igreja com dedicação. Anos se passaram. Carla cresceu saudável, sem nunca mais ter qualquer problema nos olhos. Tornou-se uma jovem humilde e dedicada, ajudando na igreja como podia, seja ensinando as crianças menores nos cultos, seja visitando os doentes com sua mãe. Sempre que alguém lhe perguntava sobre sua cura, ela respondia: "Não foi mérito meu. Foi a fé em Deus e as orações dos irmãos da congregação. Aprendi que quando a gente confia nele, nenhum problema é grande demais." Seu João e Dona Maria também mudaram. Deixaram de viver no desespero e aprenderam a depositar suas preocupações nas mãos de Deus. Antes, a gente só via dificuldade, dizia seu João. Hoje, a gente vê bênçãos. Até nas coisas pequenas. A lição que Carla e sua família levaram para a vida foi esta: Deus não desampara quem nele confia. Não importa quão grande seja o problema, quão escura pareça a noite, quando nos ajoelhamos com humildade e buscamos a Deus de todo o coração, Ele age. Não sempre da forma que esperamos, nem no tempo que desejamos, mas age. E muitas vezes, como aconteceu com Carla, de maneira tão clara que não resta dúvida, foi um milagre. Até hoje, quando os hinos são cantados na pequena sala de reunião da CCB, e as vozes dos irmãos se unem em súplica ou gratidão, Carla fecha os olhos e agradece. Porque ela sabe, mais do que ninguém, que ali, entre pessoas simples e corações sinceros, Deus ainda opera maravilhas. A vida de Carla e sua família mudou tanto depois daquele milagre que até os vizinhos começaram a notar. A pequena casa de tijolos aparentes, que antes parecia carregar o peso das dívidas e das noites sem sono, agora tinha um brilho diferente. Não era luxo, as paredes continuavam simples, os móveis ainda eram os mesmos, mas havia algo no ar: paz. Uma paz que só quem já sentiu o toque de Deus entende. Foi então que Dona Maria, a vizinha de porta que sempre torcia o nariz quando via Carla entrar na Universal, um dia bateu timidamente na janela. "Moça, você não acha que Deus poderia me ajudar também?" perguntou com a voz trêmula, segurando um envelope amarelado cheio de contas atrasadas. Carla não hesitou. Pegou a mão da senhora, já enrugada pelo tempo e pelo trabalho, e disse com firmeza: "Vem comigo. Hoje mesmo a gente vai orar por você." E assim, naquela mesma noite, Dona Maria entrou pela primeira vez na igreja. Não sabia nem como se ajoelhar direito, mas o pastor, com aquele sorriso que só quem já viu milagres tem, a orientou: "Deus não olha a posição do corpo, minha irmã. Ele olha o coração." E quando as mãos foram impostas sobre ela, Dona Maria chorou como criança. Não foram lágrimas de tristeza, mas daquele alívio que vem quando a gente finalmente entrega o fardo nas mãos de quem pode carregá-lo. Dias depois, o milagre chegou. O filho de Dona Maria, que há anos vivia nas ruas, apareceu em casa sem aviso. Magro, sujo, mas vivo. "Mãe, eu sonhei com o senhor que a senhora falou. Um homem de luz me disse para voltar." E foi ali, no chão da cozinha, que ele quebrou em prantos e pediu perdão. Hoje ele trabalha na padaria do bairro e toda semana leva pães para a igreja. "É minha oferta", diz com os olhos brilhando. Carla, ao ver aquela transformação, entendia cada vez mais. O milagre dela não era só para ela. Era uma semente. Uma prova de que quando Deus age, Ele não para em um só coração. A fé dela tinha se tornado um farol para outros que, como ela um dia, achavam que não havia mais saída. E a Universal? Continuava ali de portas abertas, recebendo os cansados, os doentes de alma, os que já tinham perdido a esperança. Não era um prédio bonito, nem cheio de luxo, mas era um lugar onde Deus falava, onde corações eram sarados, onde famílias como a de Carla descobriam que a última palavra nunca é da derrota, é da fé, porque milagre não é só curar o corpo, é restaurar sonhos, é fazer um pai voltar para casa, é transformar uma casa simples no melhor lugar do mundo quando Deus está no meio. E isso ninguém tira, nem a falta de dinheiro, nem a doença, nem o passado. Quando Deus resolve abençoar, Ele faz completo, e faz para sempre. Carla não conseguia parar de chorar enquanto abraçava o marido, sentindo o cheiro familiar de seu perfume barato, aquele que ele usava antes de tudo desandar.
Os filhos que já tinham se acostumado a ver a mãe orando sozinha no quarto, agora pulavam ao redor dos dois, rindo como se fosse Natal. O mais novo, o Caio de 5 anos, não largava a mão do pai, como se tivesse medo que ele sumisse de novo. Pai, você vai ficar? Perguntou, olhando para cima com aqueles olhos redondos cheios de esperança. Vou, filho. Dessa vez é para sempre, respondeu Marcos, a voz ainda grossa de emoção, enquanto apertava a mão pequena do menino. Não foi fácil. Marcos chegou em casa com as roupas que tinha no corpo e um bilhete de demissão no bolso. A empresa onde trabalhava não quis saber de segunda chance e ele entendeu. Mas na Universal ele tinha ouvido algo que não saía da sua cabeça. Deus não olha o que você foi, olha o que você pode ser. E aquilo foi suficiente para ele levantar a cabeça. No domingo seguinte a família toda estava lá, sentada nos bancos de metal que já conheciam tão bem. Desta vez, não era só Carla chorando no altar. Era Marcos, de joelhos, pedindo perdão a Deus e à família. Eram os meninos com as mãos dadas, aprendendo que papai também precisava de Jesus. E era a igreja inteira, aquelas pessoas simples, muitas com histórias parecidas que não julgaram, só abraçaram. Os dias depois não foram mágicos. O aluguel estava atrasado, a geladeira quase vazia, e Marcos saía cedo todos os dias à procura de trabalho, voltando com os pés doendo e o coração apertado. Mas algo tinha mudado. Ele não bebia mais. Não sumia. E todas as noites, antes de dormir, a família se juntava para orar, mesmo que fosse só um obrigado, Senhor, por mais um dia juntos. Até que um dia, enquanto Marcos esperava no ponto de ônibus, um homem de terno surrado parou ao seu lado. Você é o Marcos, não é? Trabalhou na Metalúrgica São Paulo há uns anos atrás. Sou eu, respondeu, já se preparando para ouvir um sinto muito, não temos vaga. Pois é, eu sou o gerente da nova filial deles. Tô precisando de um cara responsável para liderar uma equipe. Você topa? Marcos quase caiu para trás. Não era um emprego qualquer. Era a chance de voltar a ser quem ele era antes, só que melhor. Quando chegou em casa com a notícia, Carla não disse nada. Só se jogou nos braços dele e chorou de novo, mas dessa vez era diferente. Era alívio. Era gratidão. Era a certeza de que Deus tinha ouvido cada oração daquela sala de estar vazia, cada lágrimas derramada nos cultos, cada até quando, Senhor? Sussurrado no travesseiro. O salário não era alto, mas deu para quitar as dívidas, comprar um colchão novo para as crianças e, pela primeira vez em anos, fazer um churrasco no final de semana. Os vizinhos que antes cochichavam quando Carla passava, agora paravam para cumprimentar a família. Até a dona da padaria da esquina, que tanto viu Carla pedir fiado, deu um bolo de graça no aniversário do Caio. A senhora não precisa, Carla disse, envergonhada. Preciso sim, respondeu a mulher, sorrindo. Porque quando a gente vê fé de verdade, a gente quer fazer parte. E assim, aos poucos, a casa deles foi virando um ponto de luz no bairro. Marcos começou a levar os colegas de trabalho para a Universal. Carla, que antes tinha vergonha de convidar as amigas, agora falava de Jesus sem medo. Os meninos que já tinham ouvido tanto "vocês não vão ter futuro", agora sonhavam alto, porque viam os pais sonhando também. Um ano depois daquela noite em que Marcos voltou para casa, a família estava sentada na mesa, comendo o jantar que, mesmo simples, era o melhor que já tinham provado. O rádio tocava um hino baixo e, de vez em quando, um deles cantava junto, desafinado mas feliz. Mãe, você acha que a gente é abençoado? Perguntou o filho mais velho, o Pedro, de 10 anos, enquanto lambia o garfo. Carla olhou para Marcos, que sorria com os olhos brilhando. Olhou para os filhos, para a mesa cheia, mesmo que fosse só arroz, feijão e frango, para as paredes da casa que já não pareciam tão apertadas. Acho que a gente é o milagre, meu filho. O milagre que começou quando a gente parou de acreditar em nós e passou a acreditar em Deus. E era verdade. Porque milagre não é só o que a gente vê de repente. Às vezes é o que Deus vai construindo devagar, tijolo por tijolo, lágrima por lágrima, até que um dia a gente olha para trás e não reconhece mais a própria história, porque ela virou um testemunho. E a Universal continuava lá, com as mesmas paredes simples, os mesmos bancos de metal, as mesmas pessoas com histórias quebradas entrando pelas portas. Porque Deus não escolhe lugares bonitos para fazer milagres. Ele escolhe corações dispostos. E isso nenhum dinheiro do mundo compra. O tempo passou e o que antes era uma oração desesperada se tornou um estilo de vida. Toda terça-feira, sem falta, a família estava na Universal. Não importava se chovesse, se o ônibus atrasasse ou se o cansaço do trabalho pesasse nos ombros. Eles sabiam que ali, entre os hinos e as palavras do pastor, havia algo que o mundo não podia oferecer: esperança que não falha.
Um dia, enquanto esperavam o culto começar, o menino, agora um adolescente, reparou em um senhor sentado sozinho no canto. O homem tinha as mãos trêmulas, os olhos baixos e uma expressão de quem já tinha ouvido muitos nãos na vida. Sem pensar duas vezes, o jovem se aproximou e sentou ao seu lado. "O senhor já veio aqui antes?" perguntou com a mesma simplicidade que aprendeu com a mãe anos atrás. O homem balançou a cabeça, envergonhado. "Não, é a primeira vez. Não sei nem se deveria estar aqui." O adolescente sorriu, lembrando-se de como ele mesmo já se sentirá assim. Se o Senhor está aqui, é porque Deus já está trabalhando na sua vida. Às vezes a gente acha que é só mais um na multidão, mas para ele, a gente é a razão do milagre. O homem olhou para o jovem com olhos úmidos. Não disse nada, mas apertou as mãos dele por um instante, como se aquilo fosse uma âncora. Quando o culto terminou, o pastor fez um chamado. "Se tem alguém aqui que precisa de um milagre, que precisa sentir o toque de Deus hoje, vem à frente." O senhor hesitou, mas o adolescente, como se já soubesse que aquilo era para ele, o encorajou com um toque no ombro. E então, algo aconteceu. Não foram fogos no céu nem vozes do além. Foi algo mais profundo. Enquanto o pastor orava, o homem começou a chorar. Não era um choro de dor, mas de alívio, como se uma carga de anos estivesse saindo dele. Quando abriu os olhos, não havia mais medo. Havia paz. Nos dias seguintes, ele voltou. E voltou de novo. Até que uma noite subiu ao púlpito para dar seu testemunho. Contou que estava desempregado havia 2 anos, que as dívidas o sufocavam e que já tinha pensado em desistir de tudo. Mas naquela terça-feira algo mudou. Não foi instantâneo. As contas não sumiram de uma hora para outra. O emprego não caiu do céu no dia seguinte. Mas ele sentiu uma força nova. Uma certeza de que se Deus já tinha começado a obra, ele não ia parar. E não parou. Uma semana depois, um antigo colega de trabalho o procurou com uma oferta. Não era o emprego dos sonhos, mas era uma porta aberta. Ele aceitou. E com o tempo outras portas foram se abrindo. Não porque a vida ficou fácil, mas porque ele aprendeu a enxergar as bênçãos onde antes só via falta. A família que um dia entrou na Universal quebrada agora via aquele lugar como um lar. Não porque as paredes eram diferentes, mas porque ali eles tinham encontrado a Deus, e mais do que isso, tinham encontrado a si mesmos. O adolescente que antes pedia pão agora ajudava a distribuir cestas básicas para outras famílias. A mãe que chorava sozinha no fundo da igreja agora abraçava mulheres que chegavam com o mesmo desespero que ela já teve. E o pai, que antes se sentia um fracasso, agora liderava um grupo de homens que buscavam restaurar suas famílias. Porque milagre não é só o que a gente ganha. Às vezes, é o que a gente se torna. E a Universal continuava lá, com as luzes acesas, as portas abertas e o mesmo cheiro de café nos corredores. Porque Deus não precisa de palácios para mudar vidas. Ele precisa de gente que acredite. Gente que mesmo com as mãos vazias, saiba que o maior milagre já está acontecendo, a transformação de um coração. E isso nenhum dinheiro do mundo paga. O milagre se completou quando, numa tarde de sol, a família voltou àquela mesma igreja, não mais como suplicantes, mas como testemunhas. O adolescente, agora com um sorriso firme, segurou a mão de um menino que chegava com os olhos baixos, sussurrando: "Eu também já passei fome. Mas olha só onde Deus me trouxe." A mãe, com as mãos ainda marcadas pelo trabalho, servia café para uma jovem grávida e desamparada, enquanto lhe dizia: "O choro acaba, minha filha. Acredite em mim." E o pai, de pé diante da congregação, contou sua história sem vergonha. "Pensei que fosse o fim. Mas Deus não tira pedras do caminho, Ele ensina a pisar nelas para subir." Ao seu lado, outros homens assentiram, alguns com lágrimas nos olhos, outros com bíblias gastas nas mãos. Não eram mais vítimas. Eram guerreiros. A reflexão que ficou foi esta: milagre não é apenas o que Deus faz por nós, mas o que Ele faz em nós. A fome os havia unido, a dor os havia quebrado, mas a fé os havia refeito, não como eram antes, mas como nunca haviam ousado sonhar. A igreja não tinha ouro nas paredes, mas tinha algo mais precioso: pessoas que ao serem curadas viraram cura, que ao serem salvas viraram salvação. A lição? Deus não muda nossa história para nos poupar do sofrimento, mas para nos transformar nele. Aquela família aprendeu que a maior riqueza não estava no que recebiam, mas no que podiam dar, e que um coração restaurado é o único tesouro que nem a pobreza rouba, nem a morte leva. Assim, sob as mesmas luzes amareladas e o cheiro familiar de café, eles entenderam: o milagre nunca foi a igreja. Era eles. E sempre seria.